eternidade vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Desde toda eternidade vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Vossas promessas são sempre dignas de fé, e a vossa casa, Senhor, é santa na duração dos séculos. Desde toda eternidade vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Desde toda eternidade vosso trono é firme, e vós desde sempre existis. Aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Não de pé, com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho. São belos os pés dos mensageiros que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, no dia da ressurreição, 2 discípulos caminhavam para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho? Por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além disso tudo, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo: tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim, como as mulheres lhe tinham dito, mas ele mesmo não o viram. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos em coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez com que quisesse passar diante.
Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de sentar, a proposta é a seguinte, que num primeiro momento a gente, de fato, compartilhe um pouco em grupinhos menores, de estar trocando alguma ideia. Vocês já ouviram falar disso ontem, hoje, e de estar refrescando a memória um pouco do que foi visto, no primeiro momento. Depois a gente coloca em comum para tentar resgatar um pouco do que é essa proposta, quais são elementos diferentes que estão presentes, que podem e devem nos ajudar. Então essa palavra trabalhada nesses dias deve continuar ecoando no nosso coração para ser a nossa sustentação. Ela vai sendo luz para ir nos preparando para o trabalho de julho e o trabalho da caminhada da nossa vida. Então, por proximidade, senta junto um pouco, as cadeirinhas junto lá, os almofados na roda, converse um pouco sobre alguns elementos.